Para você que está na Rádio Palermo, seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos falar sobre o Maio Amarelo com a Mércia Gomes, especialista em trânsito e mobilidade urbana. Tudo bom, Mércia? Seja bem-vinda aqui à Rádio Palermo. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, agradeço a oportunidade e que bom vocês trazerem esse tema que é de suma importância, especificamente nesse mês. Parabéns para a Rádio Palermo. Mércia, nós tivemos aí vários acidentes que foram aí transmitidos, né, pela mídia, com a cobertura jornalística, e o que mais acabou repercutindo foi de um rapaz que acabou matando um motorista de aplicativo, inclusive o motorista, família aqui de Guarulhos. Isso deu toda uma visibilidade a essa questão do trânsito, essa questão da mobilidade urbana, e a gente está aí no Maio Amarelo, e aí eu queria saber de você, né, o significado de se falar sobre isso, de ter um mês específico sobre isso e como que a gente pode, né, melhorar aí a questão do trânsito, a questão da mobilidade urbana, refletindo, né, sobre esse mês e discutindo bastante, já que várias mídias, vários locais estão, as escolas também estão tratando dessa questão. Como é que isso pode impactar de uma maneira positiva a questão do trânsito? Pois é, Maio Amarelo, ele iniciou em 2011, né? Então, a gente vem falando a respeito todos esses anos. Nós que somos profissionais da área, a gente tem essa familiaridade com o Maio Amarelo e o que significa o Maio Amarelo. Então, acho importante primeiro passar o significado dessa campanha, dessas campanhas, o que significa. O Maio Amarelo, ele foi desenvolvido através de Organização Mundial da Saúde, em razão do número alto de sinistros, que na época não se falava sinistro, era acidente de trânsito. Lá já tinha um número extremamente alto. Disso, houve um movimento internacional derivando essas campanhas para trabalhar a diminuição do número de mortes e acidentes no trânsito. Daí, então, iniciou esse projeto, tá? Que foi dia 11 de maio, por isso que é maio, e amarelo, porque o amarelo ele chama atenção, é uma cor que chama atenção, e ela está relacionado ao sistema eletrônico de fiscalização, que é o amarelo, que é a atenção, onde muitos pensam que no amarelo você pode trafegar, e não, o amarelo é atenção e você tem que parar quando o sinal estiver amarelo. Isso é para a vida, então é por isso que é o amarelo. Dito isso, o Observatório Nacional de Segurança Viária começou a desenvolver essas campanhas, e elas são campanhas que devem ser, e elas estão sendo desenvolvidas com o poder público e também com as entidades privadas. Nós tivemos aí, então, esse período, inclusive, que foi determinado a década de ação para redução de mortes, que era de 2000 até 2020, não foi alcançado, foi estendido de 2021 agora até 2030, tá? Então, nós temos essas campanhas, a gente tem a Pena Trans. O objetivo, ele é único, fazer com que todos nós sejamos alcançados para uma conscientização durante a condução do veículo, ou não só do veículo, o pedestre, o ciclista, o motociclista, porque quando a gente fala de sinistro, a gente não fala só do condutor de veículo. A gente tem aí um número muito alto, por exemplo, que os motociclistas, eles compõem 50% no norte e no nordeste do número que nós temos. E os demais é 30% que é de motociclista. Então, a gente tem um número muito alto. Ele vem com campanha exatamente para diminuir e fazer que haja essa conscientização.
falando do caso, né, que está todo mundo comentando e chamando bastante atenção, eu vejo da seguinte forma, Cláudio. É, é claro que é algo extremamente absurdo a situação que ocorreu com esse motorista de aplicativo. Mas nós temos todos os dias acontecendo acidente e morte. Então, tá legal, acho super interessante essa divulgação, essa publicação, a mídia em cima, mas só que nós temos que lembrar que todos os dias tem gente morrendo. A cada 12 minutos morre uma pessoa. A cada 12 minutos. Ontem, por exemplo, na minha palestra, eu estava 30 minutos, eu falei, olha, já tem 2 pessoas que morreram. Então a gente tem que levar esse assunto, a gente tem que ter essa Sim, consciência da quantidade de pessoas que a gente perde. A cada minuto, a cada minuto, acho que já deu um minuto que nós estamos falando, nós temos uma pessoa sequelada. Então, assim, essa fala, ela tem que entrar na vida da sociedade. Não adianta a gente ter tantas campanhas, quer dizer, eu não posso usar esse termo, não adianta, né? A campanha, ela é essencial. A gente sempre consegue alcançar um, dois, que seja 3 pessoas que mude. Mas essa consciência ainda, ela está longe aqui no nosso país. sim. Esses números são impressionantes, porque morre mais gente de trânsito aqui do que em guerras. Sim. A gente tem mais de 2 milhões de pessoas que são vítimas no trânsito no Brasil. O Brasil está no ranking em terceiro lugar, país que mais tem morte por sinistro no trânsito. Terceiro lugar. Então, assim, as estatísticas, elas são alarmantes. O nosso gasto por ano desperdiçado com isso é mais de 56 bilhões. Esse valor poderia estar sendo investido no SUS, na educação, Sim. na mobilidade urbana. O que nós poderíamos fazer com todo esse valor que é utilizado nessa situação de sinistro? Entende? A gente tem, cada 4 horas, 4 vidas ceifadas. 16 pedestres por dia. E aí, e aí vai a estatística que ela é transparente. É só a gente entrar, esses dados, todos nós temos acesso. Mas, infelizmente, ainda tem um número que só tem essa conscientização quando acontece perto de você, próximo de você, na sua família, um amigo íntimo. É difícil você mudar essa naturalidade, né? A sociedade, ela naturalizou alguns aspectos no trânsito. Eu sempre cito essa fala de que a gente vem de uma cultura de dirigir sem cinto de segurança. Beber e É, dirigir, a gente ouve a fala de que dirijo até melhor quando eu bebo. Já está mais do que comprovado, nós temos a lei. Eu cito que quando tem uma lei, existe um conjunto de profissionais para determinar essa legislação. Então, você tem um médico de tráfego, que, por exemplo, falando da alcoolemia, ele traz ali, cientificamente, estatisticamente falando, o quanto o álcool reflete quando você está dirigindo. O que você perde enquanto você está com álcool e na condução do veículo. Cada um tem o seu perfil com o álcool. Você tem aquele que está acostumado a beber, aquele que não está acostumado a beber, que bebe pouco, mas ele potencializa. Quem toma medicação, quem está fazendo um tratamento de ansiedade, de depressão ou qualquer outro tipo de tratamento, está com outras medicações no organismo. Então é muito sério. Eu cito que se você vê uma placa que o limite de velocidade é 60, 70, 80, você pode ter certeza que tem uma razão para esse limite.
E essa sim, razão, ela foi desenvolvida por especialistas, por profissionais. Por quê? Aquela pavimentação, a curva, essa é a razão da velocidade, isso é essa. Se houver uma colisão, se você não tiver nesse limite, o resultado é muito pior. O cinto de segurança, o airbag, tudo isso existe uma razão. Nós tínhamos o cinto de segurança que eram 2 pontos, hoje são 3. Por quê? Porque foi estudado, foi desenvolvido. Para quê? Para a vida, segurança, para nós não sim. perdermos vida. Então, assim, não é É, tão difícil, é uma matemática, né? É é, igual você fazer conta de tabuada. Não é tão difícil, mas existe essa falta de, talvez, interesse, ou ouvir, mas não leva a sério porque você nunca viu, você nunca acompanhou algo muito grave e sério. São vários fatores que ainda nós temos empíricos na sociedade aqui no Brasil. pesquisando para conversar com você, Mércia, eu vi algumas opiniões e achei uma muito interessante. Eu não vou lembrar aqui o nome do especialista, mas ele dizendo dessas questões culturais, né, e até de falta de conhecimento no Brasil, que é essa relação entre quem está no carro e o pedestre, que é uma relação que quem está dirigindo ele se acha superior ao pedestre. Então, por se achar assim, imagino eu que a questão de preservar a vida do outro para nesse sentido é quase zero ou nula. Você vê também dentro dos seus estudos existe mesmo essa relação de falsa hierarquia, né? Totalmente. Infelizmente existe. O que está no carro, aí você está cruzando com um ciclista. Em regra, nós não podemos aqui generalizar, né? Até porque eu sempre fui ciclista e eu tenho contato com ciclista que super respeita. Mas em regra, a maioria que está na condução do veículo, vamos dizer, o veículo é maior, eu estou aqui. Então espere você. E não, e não. É sempre respeitando o menor. Isso está na legislação. Hum, É claro que nós não podemos deixar de citar que o ciclista, o pedestre e o motociclista, ele também é regido pela legislação. Nós não vamos aqui falar que aquele pedestre atravessando, vamos citar Domingos de Moraes, aqui em São Paulo, Sena Madureira, ou Avenida Ibirapuera, República do Líbano, que é bastante conhecida, que tem 3 faixas. E o pedestre, e a gente vê, porque eu vejo muito, ele resolve atravessar no meio da rua, e não na faixa de pedestre. Nós temos 3 faixas. Ele passa a primeira, tá? Tá parado, porque tem um semáforo e os veículos estão parados. De repente pode surgir uma moto entre 2 veículos, a hora que ele passar na terceira. Eu já testemunhei esse tipo de sinistro. E era uma senhorinha atravessando fora da faixa. Mas sim, existe bastante ainda essa, entre aspas, hierarquia para quem sim. está na condução do veículo. É, Isso é muito absurdo. A gente que é da área, para nós é assim, é uma ofensa, dói os ouvidos algumas falas e você estudar e ouvir e a pessoa, nossa, eu nem sabia disso. Eu não sabia. Porque tem tantas campanhas, tem tanto material hoje. A gente tem a tecnologia na palma da mão o dia todo. Você Tá abre fácil o lá o acesso, né? Instagram, você não quer ler matéria, tem pessoas ali que conseguem ter conteúdos que são rápidos e práticos, mas que alcança o público. E tem muita informação a respeito do número de mortes no nosso país.